É verdade que dá pra gente fazer ESG sem botar a mão no bolso? É que a empresa não está tirando do bolso dela. Engana-se quem pensa que é assim. Transformar caminhos, né? Gerenciar crises que a gente está vendo a todo momento. Né? Então, e tem um caminho, a lei de incentivo é um caminho para isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao Mundo Regenerativo, um podcast que fala de ESG do jeito que você nunca ouviu, com dicas práticas, troca de conhecimento e de experiências. Eu sou Marcela Matos e ao meu lado está Adriano Doc, como é mais conhecido, Adriano Santos. Doc é um especialista em ESG para o segmento de aviação, responsável pela criação e desenvolvimento de um pilar de ESG dentro da Amaro Aviation. Ele tem mais de 20 anos de experiência na aviação civil e vem conduzindo projetos muito interessantes nesta área. Doc é bacharel e professor de matemática e pós-graduado em matemática aplicada ao agronegócio. Seja bem-vindo, Doc, aqui a esta nossa primeira temporada do Mundo Regenerativo, primeira de muitas. Estaremos lado a lado aqui para receber os nossos convidados. E a nossa primeira convidada é Andréia Moraes Silva e traz para os ouvintes do Mundo Regenerativo um amplo conhecimento sobre as leis de incentivo e como estas leis podem ser utilizadas para promover a prática de ESG. Olá, Andréia, seja muito bem-vinda. Olá, Marcela, olá, Adriano. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui para falar desse assunto que é tão importante e tão pouco conhecido. E eu acho que juntos a gente vai conseguir trazer muito conhecimento. Que bom. Para todas as empresas. Seja bem-vinda, Andréia, pelo ter aceito o convite da gente. A gente tem pensado faz tempo nesse projeto de tentar ajudar as pessoas a ver o mundo de um modo diferente, né? Daí o mundo regenerativo ESG. Vai ser várias temporadas, a gente tem pensado em trazer vários convidados relevantes como você. E para falar hoje de uma coisa importante, que é essa questão de leis de incentivo, né? Então vamos começar já bombardeando ela com uma pergunta, né? Vamos lá, Marcela. É verdade que dá para a gente fazer ESG sem botar a mão no bolso, usando as leis de incentivo? É verdade que dá para reduzir muito custo. Durante o tempo que eu atuo na área, né, a pergunta, as empresas têm, os gestores têm conhecimento da necessidade, da importância. E a gente sabe que isso é assim, já não é mais uma opção, né? É uma imposição. Então, hoje já vem de cima para baixo. Investidores só querem investir em empresas que têm uma política ESG, que têm esse olhar mais voltado para o social, para o ambiental, né? Então, isso é fato, precisa ser feito. Mas qual o principal entrave? Custo. A palavra que eu mais uso, não tenho budget. Não é prioridade. Eu não tenho dinheiro para isso. O custo é alto. Mas dá para fazer com uma redução significativa de custo. Quando você fala significativa, o que a gente pode estimar assim, em termos percentuais? Olha, eu vou jogar um número aqui, tá? Vou dar um spoiler. Tô te apertando. É estimativa. Quando a gente pensa em imposto de renda, tá? A gente está falando de 11%. Então, a gente pode destinar 11% de todo imposto de renda que uma empresa paga para trabalhar políticas ESG que estejam de acordo, né, com a diretriz da empresa. Isso estou falando só de tributo federal, imposto de renda. A gente ainda tem incentivo estadual de ICMS, temos também incentivos municipais de PTU, ISS. Aí, quando a gente fala de estado e município, né, já é mais difícil a gente entrar muito no mérito aqui, porque depende do estado e do município que a empresa está situada, claro. Mas, voltando para reduzir bastante o custo. O que acontece? Quando a gente pensa em ESG, as pessoas, as empresas em geral, têm a visão talvez um pouco equivocada de que é uma coisa pontual. Fiz, pronto, acabou, vida que segue. E não é assim. Uma questão contínua, né? Contínuo. É uma questão... Começa e não tem fim. É um programa. Exato. E tem muito a ser feito, né? Muito a ser feito. E o equívoco está em que eu não preciso fazer tudo in-house. Então, eu não preciso fazer tudo dentro da minha empresa. Eu posso buscar projetos que já estejam sendo capitaneados por outras empresas e incentivá-los por meio de renúncia fiscal. Né? Quando a gente diz renúncia fiscal, são as leis de incentivo. O que são essas leis? São percentuais dos tributos que os governos aí de cada ente federado abrem mão, então renunciam para que sejam destinados para projetos
de cada competência, né? Então, nós temos lei da cultura, lei do esporte, lei do idoso, estatuto do adolescente. Então, aí tem várias leis relacionadas à oncologia. Então, assim, o cardápio é enorme, tem para todos os gostos, direcionados para todas as políticas ESG. E, Andréia, pensando nisso, assim, as pessoas vão perguntar, né? Quem é que pode participar disso, né? Que empresas classificadas do modo fiscal pode participar dessas leis de incentivo? Qualquer empresa. Quando a gente pensa em tributo federal, lógico, a gente está pensando mais em empresas do lucro real. Mas as empresas do lucro presumido, por exemplo, também podem participar. Tem incentivo de ICMS, incentivo de ISS, né? Porque o lucro real presumido, ele afeta apenas os tributos federais. E daí, falando um pouquinho aqui do juridiquês, mas não tem como fugir disso. Quando a gente pensa em regime tributário, diz respeito aos tributos federais. Então, diz respeito a imposto de renda. Mas ICMS, ISS, IPTU, os outros tributos de competência estadual e municipal não são afetados pelo regime de tributação da empresa. Então, qualquer empresa pode participar desses programas de incentivo. E como é que faz para participar? Você constrói um projeto? Você precisa de gente muito especializada? Como é que isso funciona na prática? Não. Você pode fazer de várias maneiras, tá? A empresa pode optar por construir um projeto próprio, e daí o Adriano tem experiência nisso, né? Inclusive está aí com um projeto já aprovado, né, Adriano? Maravilhoso para ser incentivado. Então, a empresa pode construir um projeto dela, que tem a cara dela, que tem o DNA dela. Ou existem tantos outros projetos que precisam de incentivo. Precisam de incentivo, inclusive, para continuar existindo. Então, você pode buscar um projeto desse, que já está pronto, que já está em andamento, que já está funcionando, e investir nesse projeto, incentivar esse projeto. E esse projeto contribui para o ISG da empresa. Ela abraça ele como sendo uma ação de ISG da empresa. Quando uma empresa opta por incentivar um projeto desse, todo mundo é beneficiado. A empresa que que construiu o projeto, porque ela vai conseguir dar sequência ao projeto. As pessoas que são beneficiadas pelo projeto, então se eu penso no projeto de cultura, se eu penso no projeto da infância, da adolescência, aquelas pessoas que são o alvo do projeto, e a empresa incentivadora. Como que a empresa incentivadora vai se beneficiar? Ela vai levar esse projeto para a tua marca. Então, nós vemos hoje grandes empresas, né, do mercado que colocam lá, essa empresa incentiva o programa tal, essa empresa incentiva o programa X. Isso é lei de incentivo fiscal. Aquela empresa não está tirando do bolso dela. Engana-se quem pensa que é assim. Com certeza ela está utilizando alguma lei de incentivo fiscal e está direcionando esse tributo para o projeto, ao invés de direcionar para o órgão federativo, para o órgão de competência. E aí, André, uma coisa que a gente percebe, né, que alguns empresários, talvez de modo equivocado, né, eles são receiosos, principalmente com a Lei Rouanet. A gente fala de lei de incentivo, a gente pensa logo na Lei Rouanet, né? Sim. Talvez pelo mau uso de algumas pessoas que ocorreram na história, né? Tem esse receio, tem sentido? As pessoas têm motivo para ter esse medo de participar de uma lei de incentivo, como, por exemplo, da cultura? Nenhum, tá? Nenhum. E sem questão de ideologia nenhuma disso, não precisa ter nenhum receio pelo ponto de vista legal e também pelo ponto de vista de como eu vou dizer, moralidade da lei. As leis de incentivo, elas são muito antigas e elas estão aí desde sempre, e elas sempre funcionaram assim. Então, sim, existe um mau uso por algumas pessoas que, né, utilizaram sem ser necessário, com fraude. Sim, isso existe. Mas a empresa que quer utilizar a lei, basta seguir o que está ali. Então, na própria lei, tem todas as orientações sobre como fazer, como reportar para a Receita. Né? Na nossa prática, a gente tem muita experiência em como você vai reportar isso contabilmente, né? Para que não tenha depois nenhum risco. Porque, assim, ela foi feita para isso. Pois é. Direcionar o tributo para onde você quer direcionar, desde que esteja de acordo com a lei. Agora, o que não dá para você fazer é a lei, sei lá, ela permite o incentivo de um projeto cultural de teatro, por exemplo. Aí você vai e incentiva um projeto que não tem nada a ver com o objetivo da lei. Aí sim. Mas, atendido os requisitos da lei, não tem nenhum risco.
Toma uma aguinha, André. Né? É o clima de São Paulo, gente. Olha para vocês verem a minha voz. Você falando, eu estou pensando aqui, muitas vezes a gente paga os impostos e a gente reclama que o Estado não faz, mas a lei é justamente uma oportunidade para a gente fazer, né? Exatamente isso. Uma oportunidade para você direcionar para aquilo que você acredita. E ainda de quebra, né, você vai ali exercer a tua política ESG, que, para além das questões sociais também, vai te dar uma frente em relação à marca, uma frente em relação às outras empresas, no mercado. Porque hoje as empresas que fazem esse tipo de investimento são bem vistas. Não é à toa que cada dia mais nós somos procurados, porque são empresas que estão sendo investidas e os investidores se negam a aportar se não tiver ali um filtro do que a empresa está fazendo do ponto de vista de ESG. A cobrança está cada dia maior em cima das empresas, né? Maior e mais seletiva, né? Só aquela açãozinha de distribuir alguma coisa, de fazer ali uma mise-en-scène já não cabe mais, né? É preciso ter projetos mais consistentes, né? Exato. Consistência, é isso. André, eu queria te perguntar se existem empresas ou se você mesma faz esse trabalho de consultoria para quem quer desenvolver esse tipo de projeto. Porque muitas vezes a empresa está interessada, mas ela não sabe por onde começa. Por onde começa? Primeiro começa pela política ESG, né? O incentivo, ele vem depois, porque ele tem que ter conexão com a tua política ESG. E daí o Adriano, que é o especialista aqui, né, Adriano? Então, primeiro de tudo, a empresa ela tem que entender qual é a diretriz dela. O que é importante para ela enquanto empresa? Né? Quando eu digo isso, eu digo do E, do S, do G. Então, o que é importante para ela enquanto empresa no que diz respeito a esses 3 pontos? Feito isso, ela vai escrever a política ESG dela. E depois de escrita a política ESG dela, e dali, Adriana, me corrija se eu estiver errada, ela vai dizer o que ela quer fomentar do ponto de vista de ESG, aí sim que ela vai buscar um incentivo fiscal que tenha conexão com aquilo que já está definido, que já está posto, né? Então, o incentivo fiscal ele fica lá no fim. Vem depois. Né? Então, para isso tudo funcionar, é preciso uma equipe, né? Cada um ali na sua expertise. Então, tem que ter um especialista em ESG para ajudar a empresa a construir essa política, para ajudar a empresa a implantar essa política ESG, e também tem que ter um especialista da área tributária que vai auxiliar nessa condução do incentivo fiscal. Então, definido o projeto, né, a empresa definida, eu vou fazer um projeto meu, ou eu vou incentivar um projeto de terceiros, aí sim que vem como fazer isso. O que diz a lei? Né? Como fazer isso de forma a não ter nenhum questionamento posterior da Receita Federal. Então, é um caminho a se construir. E isso, André, é importante. A gente tem que entender que o ESG ela tem várias vertentes, né? Para grandes empresas, é lógico que alguém vai falar que o ESG é para mitigação de risco, e lógico, o livro fala isso, a bibliografia fala isso, é para uma mitigação de risco. Mas para quem está começando e precisa começar de algum lugar, né? Às vezes incentivos é uma maneira de fazer isso. Ocorre que existe muita confusão nessa história. Para a gente entender, e eu vou ilustrar no que a gente quer falar aqui. A gente vai ter reforma tributária. Né? Como é que você acha que isso vai impactar de alguma maneira no que já está sendo construído, né? Porque tem algumas mudanças no consumo, mas você que é especialista em tributário pode ajudar a gente a entender como é que isso vai mudar a maneira de pensar isso, né? Bom, primeiro vamos lá, esclarecer. Reforma tributária é o que já está posto. Reforma tributária sobre o consumo. O que significa isso? Diz respeito a ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Então, nesse momento, a reforma tributária não afeta o imposto de renda, que são os incentivos que a gente diz federal. Não afeta esses incentivos nesse momento. O que se sabe, né? Qual é o discurso da reforma tributária? Eliminar os incentivos fiscais, salvo aqueles que estão permitidos na Constituição expressamente. Então, pode vir a afetar os incentivos de ICMS e de ISS? Sim, pode vir a afetar. Do imposto de renda, nesse momento, não está na mesa ainda. Mas é possível também que seja afetado, sim, no futuro, tá? Aí eu vou ficar realmente possibilitada de dizer como pode ser afetada.
Esperamos que não, né? Espero que não. Esperamos que não. E por isso, talvez, até esse seja o momento de se olhar para isso, para aproveitar a oportunidade, né? Para aproveitar a janela. Por exemplo, a gente tem os incentivos de ICMS. Para aquelas empresas que já estão aproveitando os incentivos de ICMS, a reforma tributária não vai mexer nos incentivos que já, vamos dizer assim, já estão postos aí, né? Vai mexer só após o fim do incentivo, de vigência do incentivo. Então, a empresa que começou lá atrás a aproveitar esse incentivo, ela garantiu aquele prazo de vigência. Justo, né? É justo. Justíssimo. Mas um ponto muito importante para se pensar em reforma tributária quando a gente pensa em ESG e daí eu sempre brinco, gente, não é fazendo nenhum tipo de... não é colocar medo, mas é a realidade. A gente sabe que vem aí o imposto seletivo, né, que ele vem para taxar as atividades, os bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, assim, toda aquela atividade, aquele bem que tenha um pezinho ali fora do que se diz sustentavelmente, né? Sustentável para o meio ambiente, é passível de ser tributado pelo imposto seletivo. A hora de trabalhar é agora, né? A hora de trabalhar é agora. Isso é uma tendência, né? É a realidade e só tende a ficar pior, só tende a se acentuar ainda mais. Né? E cada vez que acontece, por exemplo, um desastre como nós tivemos agora, lá no Sul, essa tendência toma mais força. Ganha mais tração. Mais força, né? Mais tração. E tudo, né? Eu acho que e a geração mais nova vem aí, né? Quem tem filhos, vê, porque eles já são assim, olha, seu carro a diesel não dá, mamãe, né? Então, assim, há uma cobrança em torno disso, né? Um novo olhar. Infelizmente, a gente sabe que o nosso Congresso, né, funciona assim, sob pressão. Então, se acontece um desastre natural e vocês tentam impressionados, podem aprovar qualquer coisa, a gente não sabe o que vem, né? A toque de caixa. Eu sempre costumo dizer que o ESG tem que estar amarrado a uma causa, né? A bibliografia fala disso, né? De você ter uma causa, né? E nada melhor do que você escolher uma lei de incentivo para começar uma causa. Porque uma das coisas primordiais do ESG é o engajamento. As pessoas têm que estar envolvidas. Marcela, se a pessoa não estiver envolvida, não vai. Não adianta. E começa na alta gestão. Sim. Né? Então, quando a alta gestão resolve dar um incentivo, ou seja, colocar um investimento num projeto incentivado, quer dizer, há a possibilidade agora, por exemplo, um teatro, né? Não sei, aqui fica a novidade, né? A gente tem um teatro infantil que está aprovado na Lei Rouanet, né? Chama Luzinha Estrelar, um legado eterno, e está ancorado numa causa. A causa é a doação de órgãos. É para crianças de 6 a 11 anos, vai ser apresentado nas escolas públicas. Quer dizer, quando você tem uma causa dessa, isso faz com que a empresa se engaje, né? Então, você acha, André, você como tributarista, né? Você acha que uma lei de incentivo é possível de ser usada para engajamento? Eu acho, inclusive, que talvez os gestores ainda não tenham se dado conta de que o engajamento não prejudica o crescimento da marca, ao contrário. Boa, bem colocado. Eu acho que o que falta, talvez, para ligar é isso. Porque você disse, por exemplo, um gestor que resolve incentivar um projeto social. Poxa, que orgulho que dá de trabalhar nessa empresa. Não é? Todo propósito, que né? orgulho que dá É de o que nós vamos falar. a É o essa propósito. empresa. Sabe assim? As pessoas que têm um mínimo de sensibilidade vão sentir orgulho de trabalhar naquela empresa. Sabe assim? E tudo bem. Se for aquele gestor que fala, eu tô pagando salário, eu não quero engajamento, eu quero que você venha trabalhar, pronto, acabou, porque você recebe para isso. Tudo bem. Que orgulho que dá de comprar de uma empresa, que dá de contratar o serviço de uma empresa que pensa para além do capitalismo. Exatamente. Sabe? Eu acho que isso que os gestores ainda não ligaram. E por que você não fazer isso utilizando um dinheiro que já é uma despesa sua? Você paga imposto, né? A não ser que você vá sonegar, você vai pagar em algum momento. É inevitável, né? É inevitável. E é um recurso que está disponível, né? É só você saber usar. Né? Exato. Então, assim, eu acho que a partir do momento que os gestores se derem conta disso, de que eles podem agregar valor interno e externo para a tua empresa, e quando eu digo interno e externo, é pensando mesmo ali nos clientes internos da empresa e nos externos, utilizando incentivo fiscal para isso,
E eu acho que vai ter uma virada de chave, sabe? E eu acho que é por isso que é tão importante falar sobre isso. Porque eu não vejo ninguém falando. E uma coisa que você entra aí, que aí é a minha área, né? Que é a comunicação, né? Muitas vezes as empresas falam, eu preciso fazer ESG, não tenho nada, porque o meu fornecedor vai cobrar, o meu cliente vai cobrar, mas ele esquece que comunicando bem as ações de ESG, tendo uma boa política, ele vai ter um engajamento do público interno e externo também. Exatamente. Né? É fundamental. E o público externo, principalmente, os clientes externos, principalmente, cada dia está mais exigente. Sim. Eles vão lá, eles olham na marca, eles veem o que a marca faz. Se sai um escândalo na mídia, hoje é o que a gente mais vê. A marca XPTO sofreu um boicote porque aconteceu tal coisa. Então, assim, hoje os clientes externos estão muito exigentes nesse sentido. Ter essa consciência, eu acho que faz todo sentido para o gestor, faz toda a diferença para o gestor. Para o futuro da empresa, né? Faz diferença. Isso, e para além disso, né? Todo mundo aqui é filho, é pai, tem um irmão, tem um sobrinho, tem um amigo. Então, também é pensar em deixar o mundo melhor. É ter uma causa, né? A Marcela tocou num aspecto importante, que é a questão do propósito, né? O propósito, né, vai passar... Quer dizer, o que a gente quer com isso aqui, né? O mundo regenerativo. O que é o mundo regenerativo? É ajudar as pessoas a pensar numa reconstrução. Quer dizer, é transformar caminhos, né? Gerenciar crises que a gente está vendo a todo momento. Então, e tem um caminho, a lei de incentivo é um caminho para isso, né? Tem tantos caminhos. A lei de incentivo é um deles. Um deles, né? Mas se eu fosse falar aqui para vocês, tem tantos outros caminhos, sabe? Que as empresas podem levantar fundos para trabalhar uma política ESG. Sem pôr a mão no bolso, né? Exato, buscando recursos. exato. Isso que é o mais legal, Isso né? que é interessante, né, Marcelo? Eu acho que essa é a proposta do nosso podcast. Essa é a proposta. A gente dá ferramentas, a gente dá caminhos para as pessoas poderem... Exatamente. Ajudar elas a pensarem um pouco diferente sobre essa questão, né? Porque, por obrigação, tudo que a gente faz com muito por obrigação, acaba não sendo tão dentro do propósito, né? O propósito é algo maior. As empresas precisam entender, uma coisa é preço, outra coisa é valor. Exatamente. E é disso que a gente está discutindo aqui, né? Como usar as leis de incentivo para trazer valor para a tua marca, valor para a tua empresa. E é muito possível de ser feito isso. Muito possível e fácil, e tá aí na mesa. Se você pegar os dados do governo, quanta renúncia fiscal está lá disponível para ser destinada? E não é. Fica lá. Por falta de informação. Exato. Né? E daí, é assim, chega a ser... um ciclo que não fecha. Porque os empresários reclamam de pagar imposto. Reclamam porque foi o que você disse, Marcelo. Vou pagar, depois o governo vai gastar tudo, vão destinar tudo para onde não der. Então pega você mesmo esse dinheiro e coloca onde você acha que é possível, faz sentido, que é o propósito. Exato. É bom, André, eu acho Exato. que essa é uma boa possibilidade, né? O mundo regenerativo veio para tentar ajudar as pessoas a entenderem isso, né? E a gente passar, nós todos de alguma forma somos empresários, pequenos ou grandes, mas a gente passar a entender isso de outra forma, né? Olhar para isso de outra forma, né? A gente tem uma postura sempre essa, né? De você reclamar, de você questionar, mas pensar, o que eu posso fazer, né? Para fazer diferente, né? Eu acho muito válida a iniciativa de vocês. Porque, assim, o que a gente fala, né, com empresários, e eles se empolgam. Aí eu acho que eles vão para casa e falam, nossa, não, acho que eu vou esperar mais um pouquinho, né? E as pessoas estão sempre nesse passo de, vamos fazer o que é mais importante, vamos fazer o que é o básico, mas isso já não é mais suficiente, né, gente? Isso já não é. Enquanto pessoa, enquanto empresário, eu acho que tem que ir um pouquinho além. E essa questão do ESG veio para ficar mesmo, né? Então, querendo ou não, você vai ter que olhar. Seja por obrigação, que infelizmente... É uma realidade, vai ser por obrigação, algumas empresas vão ter que fazer compensação de CO2, vão ter que usar recursos das quais nem tem, às vezes, o recurso para isso, né? Para tentar ajudar. Pelo amor ou pela dor, né? Ainda não sabe. André, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, queria pedir, né, para você e para o Adriano aí que pensassem numa mensagem final aí para quem está nessa situação, né? Que sonha ter alguma coisa de ESG na empresa, imagina que tem muita coisa a ser feita, mas não sabe muito bem por onde começar. Né? Então, talvez o André pudesse... Começo? Começa, André. Eu acho
E, Adriano, a gente não vou pedir licença aqui. Eu acho que as empresas os empresários poderiam começar como eu comecei. Como que foi despertado em mim essa questão de trabalhar com incentivo fiscal para as questões ESG, por conta desse cara aqui, que me apresentou o projeto, que ele falou do teatro, e eu me emocionei mesmo, de verdade. E é verdade, isso mesmo. E daí eu falei, poxa, sabe, por que a gente não vai levar esse conhecimento? Sendo que a gente tem duas partes ali, uma precisando de dinheiro e outra tendo dinheiro para destinar e não está destinando da maneira correta. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu deixaria é: conheçam, sabe assim? Que seja um projeto, sabe? Vá lá, conheça um projeto que tenha a ver com o teu eu interior. No meu caso, foi um projeto infantil e me emocionou muito porque eu tenho 2 filhas pequenas. Então, assim, eu quero deixar um mundo melhor para elas. Então, quando o Adriano me mostrou, eu logo veio na minha cabeça, na minha mente, as minhas filhas. Mas, sei lá, tem pessoas que às vezes têm um pai doente, tem uma mãe doente, tem uma pessoa com câncer, sabe assim, tem tantas leis, tem outras pessoas que amam o esporte, sabe assim, amam cultura. Então, conheça um projeto, sabe? Que tenha conexão com o teu eu, com o que você busca para você, para tua empresa. E daí, quem sabe esse projeto não pode ser incentivado, não está lá para ser incentivado. E aí vai despertar. E daí, para você levar isso para tua empresa, porque é uma questão de causa, de paixão, não é, Adriano? Causa. Depois que você se apaixona, é um caminho sem volta você trabalhar isso e falar sobre isso. E aí, o Adriano está aqui para testemunhar que isso pode ser muito rápido, né, Adriano? Muito rápido. E é o conselho que eu daria, né? Assim, tem que começar de algum lugar, não é? Tem muitas causas por aí a serem defendidas. Mas a ideia aqui do ESG, eu vou me apropriar das palavras de um painel que eu estive na Labassa esse ano e tive o privilégio lá de poder conduzi-lo. E uma das convidadas foi a vice-presidente de sustentabilidade da Vale, foi a Malu Paiva. E ela falou uma coisa que eu achei muito significativa. Ela falou assim, olha, para você chegar num propósito, você precisa curtir o processo. Curta o processo para você chegar num propósito. Mas se você não sabe nem qual é o propósito, como que você vai fazer um processo? Então fica aqui, o Mundo Regenerativo ESG, ajudando as pessoas a encontrar um propósito que pode ser um começo por meio das leis de incentivo, saber melhor sobre isso. E estamos aqui para ajudar, né? Estamos aqui para ajudar sobre essa questão. Começa um propósito sem pôr a mão no bolso. Já é uma coisa boa, não é? Uma coisa boa. Para não ter uma negativa de dizer que não tem verba. Exatamente. Eu queria agradecer, Andréia, o seu tempo, a sua disponibilidade de conversar com a gente por um assunto tão importante como esse, né? E trazer um caminho, trazer uma luz para quem está nos ouvindo. Agradecer o Doc, né? Que é aqui Obrigado, Marcelo, meu companheiro de bancada aqui, né? Que essa seja a primeira de muitas que a gente conduza e que a gente consiga deixar para quem ficou com a gente ouvindo até agora, assistindo até agora, consiga deixar ali uma sementinha, né? Uma vontade de procurar ajuda e abrir aí essa trincheira, porque tem muito caminho para seguir. Exatamente. Eu que agradeço, Marcelo, que agradeço, Adriano, meu companheirão aqui de tanta coisa, projetos, né? Andréia? E eu acho assim, se a gente plantou uma sementinha aqui hoje, já tá bom. Né? A gente já tá feliz, né? Já vamos para casa feliz. Vamos para casa feliz, Marcelo. E é empolgante, né? Porque, por exemplo, quando a gente começou a falar do podcast, a gente conseguiu já parceiros para fazer a compensação de carbono aqui, Marcelo. Exatamente. Quer dizer, o podcast Mundo Regenerativo ESG é carbono zero. Exatamente. Não é? Um grande parceiro nosso, que é o Josué, da RDG Ecofinance, vai fazer a compensação de CO2 desse nosso podcast. E é uma grande alegria saber que já estamos engajando pessoas no mundo regenerativo. Andréia, muito obrigado. Marcelo, obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Até. Um abraço.